Quero te dar as boas-vindas para o podcast A Mente por Trás, um programa onde nós vamos mergulhar na visão de mundo e no modelo mental de pessoas que trouxeram aqui para compartilhar as suas conquistas na vida e nos negócios. Eu sou Márcio Messoni, psicólogo executivo e um curioso pelas histórias e trajetórias de vida que fazem com que essas pessoas que estão aqui conosco possam compartilhar seus insights, aprendizados e contar um pouco da sua trajetória. Hoje estou aqui com Priscila Gama, seja muito bem-vinda, que nós vamos falar sobre a mente por trás da tecnologia, da inovação e tecnologia social. Nossa, da mente, né? Você sabe que eu fiquei preocupada? Me conta, por que você ficou preocupada? Porque minha mente tem muitas camadas. Tá louca? O problema do podcast A Mente por Trás é que parece caminho de minhoca. A gente vai andando assim, ó, entrando por caminhos que depois a gente começa com um assunto e quando a gente vai ver, a gente terminou em outro. Ah, então tô em casa, tá em casa, tranquila. tá Esse caminho de minhoca eu sei fazer. Perfeito. E na maioria das vezes é assim que a gente chega nos lugares, né? Perfeito, fazendo o caminho de minhoca. Priscila, quero agradecer a sua presença e quero aproveitar para você se apresentar para nossa audiência. Eu que agradeço. Meu nome é Priscila Gama, eu sou estrategista de inovação e tecnologia social e sou CEO das Pretas e da Ojá Sustainable Futures, né? Que é uma empresa aí, é um CNPJ que toca aí as consultorias, enfim, e estratégias mais com fins lucrativos, né? Porque o Das Pretas é uma organização sem fins lucrativos. E conta um pouquinho da sua trajetória pessoal e empreendedora que te traz para esse lugar agora das Pretas como um laboratório, né, de projetos de tecnologia social para poder debater empreendedorismo, para poder debater tantos espaços, tantas temáticas que são muito próprias para a gente poder dar mais espaço, relevância, mais importância. Então, o Das Pretas, ele surge da inexistência no mercado das vagas que a gente queria e tinha se preparado, na verdade, para ocupar. E eu falo a gente porque o Das Pretas, ele surge de uma conexão entre mulheres, né? Então, a gente tinha uma demanda do mercado e todas nós, mulheres negras e periféricas, sentíamos essa demanda do mercado. E quando eu falo mercado, entenda o mercado público ou privado. Tinha uma demanda. Uhum. A gente sentia que estava faltando alguma coisa, porque não chegava na gente, né? E se não chegava na gente, no recorte de maioria ali dessas mulheres, né? Da fundação, dessas pessoas, né? Porque o Das Pretas, ele é a diretoria toda feminina e negra, né? Todo o contexto, né? Os associados do Das Pretas, todos são pessoas negras, uhum. Mas a diretoria também é todo o recorte feminino. Mas o contexto de todos nós ali era, de uma forma geral, a gente... Como se a gente tem um acesso à educação maior do que a maior parte dos lugares onde nós viemos e estamos, temos dificuldade em acessar essas portas, em sermos incluídos nesses lugares e nesses diálogos. Como estão os nossos, uhum. Né? E aí, quando a gente retornava isso ou para o governo ou para as empresas, elas não estavam preparadas para aquilo ali, né? Então, Das Pretas surge com um belíssimo... A gente acha que está faltando... Vamos fazer? Vamos fazer, né? E aí vem todo mundo, cada uma de nós vem com uma experiência, né, do seu trabalho formal, porque quando o Das Pretas surge, ele não surge com a gente com investimento, com consultoria, aceleração, incubação, nada disso. Todos aqueles termos Nossa, que são ditos nada. no mercado. Não, a gente foi, vamos fazer o que a gente acha que tá faltando? Vamos. A gente fazia isso no tempo
que a gente tinha fora do trabalho. Uhum. Em um dado momento, a gente percebeu que a gente fazia boas entregas necessárias, e a gente conseguiu dialogar entre o que a gente tinha se preparado para fazer e não era absorvido no mercado, e o que o mercado dizia pra gente que precisava. E aí a gente tem 2 públicos nesse mercado. A gente tem o público, que é o nosso público, que é o nosso pessoal, que é a nossa comunidade, que é a comunidade preta, periférica, LGBT, que não era atendido, que ia ficar aprendendo a fazer pão para sempre, porque nunca ninguém perguntou o que a gente queria fazer com o dinheiro que era investido, né? Então era isso, é pão, salgadinho, copeira. Ninguém entra agora, graças, sabe, ao trabalho de muitas organizações e a grande maioria delas organizações negras e periféricas. Eu tenho muito orgulho de falar isso. A gente hoje tem organizações não negras que perguntam para a comunidade: o que vocês querem? E escutam da gente. A gente quer programação, a gente quer aprender um curso de gamer. E aí a organização tá ali entendida dos seus vieses inconscientes, que todo mundo tem, né? Independente do recorte racial, de gênero, o que quer que seja, né? De fazer essa escuta. Mas quando a gente começou, quando a gente saiu do mercado, foi justamente por necessidade. O mercado não inclui a gente na estratégia, sabe? E a gente estava conversando aqui já um pouquinho no bastidor, né? Falando sobre necessidade, sobre gerar esse movimento empreendedor por necessidade e não estar incluso na estratégia. O que é furar essa falta de estratégia para poder falar, olha, não é mais só por necessidade que a gente quer construir um cenário. Queremos construir porque existe uma relevância aqui de ser escutado, de ser posicionado, de ter conteúdo, porque precisa ter. Você sabe que a gente está bem vivendo esse momento de uma atenção global aí para a sustentabilidade. A sustentabilidade é um tema 360, né? Então, a gente vai precisar falar de gentes, de planeta e de dinheiros, né? Que é sobre isso, né? Riquezas, de uma forma geral. Mas a gente ainda está nesse momento. Então, eu não posso falar que a maturidade desse tema sustentabilidade no Brasil, especialmente no Espírito Santo, esteja porque não está. Então, vamos voltar a 15 anos atrás e o tema diversidade, responsabilidade social, impacto social, inclusão, ele era quase que restrito e exclusivo aos diálogos de filantropia. Perfeito. Certo? Então, você não tinha um processo onde a gente trabalhava a inclusão do ponto de vista de ganhos. E ganhos no 360. Era uma ideia mais ou menos de vamos aqui contribuir, vamos fazer uma parte e não de discutir realmente, né? Então, tipo assim... a filantropia ela é muito importante. Em países no Brasil, então, a gente não pode abrir mão da filantropia. Isso precisa ser feito nos CNPJs, como também nos CPFs. Só que a filantropia, ela é emergencial. Ela não pode ser um trabalho contínuo, né? Ela não pode ser ela não pode ser a cesta básica. E ela não pode... Essa transformação social, ela não vem através da cesta básica entregue para uma pessoa um mês. Ou um ano de cesta básica entregue. Ela vai matar a fome, mas ela não vai construir, ela não vai garantir a permanência dessa pessoa. E ela não muda a estrutura, né? Então, a gente tá falando que não vai mudar nada. A gente só mantém as coisas no mesmo lugar, apenas... de uma forma muito emergencial, principalmente... né, com a pandemia, a gente consegue ver, a gente começa a falar em alto e bom tom sobre futuro.
né? Eu tenho muitos textos em que eu falo que eu tenho fome de futuro e eu tenho fome de olhar para os lados e enxergar futuros. Porque se nós somos diferentes, por que que os nossos futuros precisam ser iguais, né? Então, se a gente fala de pluralidade e diversidade, esse futuro macro, ele é construído por futuros no micro, né? E aí lá, há 15 anos atrás, as pessoas viam o público, a periferia, como consumidor, mas mesmo assim, sem fazer um recorte mesmo de dado. Então, nós estamos falando de um estado, por exemplo, que começa a ter dados públicos oficiais da população negra no estado do Espírito Santo, governamentais, há pouquíssimo tempo. Então, você não tem dado, você não sabe exatamente o que as pessoas consomem, como elas consomem, o que elas preferem, qual que é o perfil do consumidor da periferia, sabe? E aí você não consegue entender, por exemplo, que essa inteligência, que é uma inteligência de perfil, porque o que é tecnologia? Tecnologia é um jeito de performar. Tecnologia é o fazer, é o viver, é o querer, né? Então você não acessa essa tecnologia, você não sabe o que é que essas pessoas estão querendo, fazendo, sonhando, consumindo nos espaços específicos, porque você pressupõe que elas queiram o que você quer, porque você é o padrão dominante, né? Então entenda que a gente está contando uma história de violências estruturais que atingem aí também. Então, se você não precisa saber, em tese, o que essa pessoa quer, vive, o que ela come, o que ela consome, você também não precisa contratar ninguém para estar ali, para contribuir com a construção de coisas que atendam esse consumidor também. Se você pensa isso no modelo macro, quando a gente começa a falar de diversidade e inclusão, eu lembro de uma vez que eu vi em Vitória, na internet, uma vaga para negro. Aí eu falei, gente, a pessoa vai ser contratada para ser negra? O que ela vai fazer? Quais são as atribuições? Ser negra? Olha só como isso é raso. Sim. Sabe? Uma vaga para técnico em software, um design gráfico prioritariamente negro, com esses requisitos. E aí você tem um detalhamento desses requisitos que te dizem, por exemplo, se você quer mesmo uma pessoa negra ou não na sua equipe. Se você fala que naquela vaga, uma vaga pleno, por exemplo, é indispensável ter inglês avançado, você não está absorvendo vieses inconscientes do nosso sistema estrutural brasileiro, onde 5% da população fala inglês e, obviamente, que dentro desses 5% que fala inglês, a maioria não é preta. Perfeito. Então, se você quer uma pessoa negra que fale inglês avançado, você tem algumas opções e uma dessas opções é fomentar o acesso à educação e o acesso à língua inglesa para que você tenha essa inteligência ali. Então, se você tem um UX designer, por exemplo, de uma fintech que roda nas periferias, e você não garante que a maior parte da sua equipe de tecnologia não seja negro e periférico, você não está pensando no seu público, você está pensando em tudo, menos no seu público. E não pensando no seu público, você não está pensando no seu dinheiro. Não tem como a gente falar diversidade e inclusão se falar dinheiro. Porque se a gente não falar de dinheiro, a gente não vai falar de inclusão. Porque essa pessoa negra que entra, ela não vai ser contratada para ser negra. Ela vai ser contratada para pertencer e contribuir com o espaço. É assim que começa a transformação. E na minha época não tinha isso. E aí, na sua época não tinha isso. Você resolve criar os caminhos para que esse lugar de poder também trazer isso à tona, dessa necessidade, vem como foi esse furar esse lugar que necessidade e oportunidade, mas muito mais necessidade, né? Porque, obviamente, eu não conseguia
performar. Não era nem sobre trabalhar com o que gosta, não. Isso veio anos depois que alguém falou pra mim. Trabalhe com o que gosta e trabalhe menos. Eu falei, gente, que gente louca. Porque eu tenho a sensação que eu trabalho 24 horas por dia, porque eu trabalho com o que eu gosto. Mas naquela época eu não consigo performar nem o que eu estudei num nível de igualdade com pessoas que são diferentes de mim, né? Eu formado em Direito, eu não conseguia nem receber a mesma coisa. Uhum. Eu não tava, né? E aí você cria um romance de que você vai criar essa vaga você vai empreender para você ganhar a mesma coisa que uma pessoa que não é negra, que não é uma mulher negra, que tá no mercado formal. O que também é uma grande novela mexicana. Porque até você conseguir, de fato, ganhar enquanto empreendedora, com segurança, com plano de saúde, com férias, então, nunca tive. Né? Nossa, muito tempo demora. E ao mesmo tempo tem uma certa... né, um discurso, uma ilusão, assim, uma fantasia, uma maquiagem em cima do empreendedorismo que tenta colocar como um espaço em que todos estão ali, que os caminhos estão dispostos para qualquer um poder acessar. E, na verdade, isso é só essa maquiagem estrutural dominante que massifica e homogeneiza a questão. E quando você fala, por exemplo, comecei pela necessidade, a gente vai ver que existem diversos empreendedorismos sendo feitos, criados aqui na esfera do fazer, do inventar, do tentar sair de uma posição, de um lugar, né? É essa criação que diferencia, existe essa distância entre o que é colocado e o que é feito, o que a gente vê sendo feito. Olha, cria um impacto muito grande. Eu sou uma entusiasta do empreendedorismo. Eu sou uma entusiasta da educação empreendedora. Eu acho que o nome devia ser empreendedorismo, inclusive. Porque eu acho que essa inteligência empreendedora, ela joga a gente para um planejamento de futuro. Por mais que você não empreenda para vender produto e serviço, você entenda que você está num mundo para vender, para negociar a vida, para negociar a humanidade, para negociar a sua permanência. Sabe? A sustentabilidade, a viabilidade da sua vida neste lugar, que inclui contas pagas, saúde, enfim, uma série de outras coisas. Então, eu acho que, a princípio, esse é um ponto. O outro ponto que é muito importante é que, com o racismo estrutural que a gente tem e vive no Brasil, o empreendedorismo, às vezes, é o único caminho de geração de renda que a gente tem de forma... Não posso falar equânime ou inclusiva, porque nós estamos em camadas completamente diferentes, tá? A gente está diminuindo o gap entre o empreendedorismo negro, indígena e o empreendedorismo não negro e indígena. Estamos diminuindo o gap, mas ele ainda é muito diferente, porque é difícil a gente criativizar sobre o que a gente não conhece, né? Perfeito. Então, até o ponto de vista do consumo, de uma forma geral, se a gente pega uma empreendedora que faz bijuterias, se essa empreendedora ela é negra, ela vai estar no nicho artesanato. Se essa empreendedora não é negra, ela vai estar em outro nicho. Assim, no mínimo, vão chamar ela de cara de empreendedora da economia criativa. Ela faz a mesma coisa. Ela pega a mesma coisa que a empreendedora negra faz. Só que a empreendedora negra é artesã. A branca também. Mas a diferença é o que essas palavras, né? O uso dessas palavras faz para a geração do valor do produto que cada uma coloca no mercado. Então, quando eu compro o brinco de miçanga da mulher branca, eu pago o que ela me pede. O valor que ela dá para o seu produto. Quando eu compro o mesmo brinco
igualzinho de miçanga feito para uma mulher negra, uma mulher indígena, eu quero dar o preço pelo produto que ela faz. O que gera essa diferença? Justamente é o racismo, né? É o que pode, o que não pode. Quem pode dar preço, quem pode definir futuros, entende? Quem pode definir acessos. Quem são os donos dos códigos, né? Então, é um incômodo, né? Pois é, e esse lugar, como você fala, de quem define o preço, quem define o acesso. A gente tá falando, então, de... Quando você coloca ali no sentido de que aqui não houve digamos assim, um contexto que falasse, isso aqui é empreendedorismo, vamos empreender, tem aqui fontes de conhecimento sobre empreendedorismo que a mulher branca, por exemplo, vai ter. Porque ali, no contexto... Precificação, gestão financeira, planejamento como é que estratégico. A gente leva isso? Como é que a gente constrói isso aqui? Porque como é que a gente tira esse gap aqui? Porque... política pública, investimento privado, dedicação, escuta ativa dentro dos territórios e das comunidades, o ISD, a sustentabilidade. Porque, na verdade, é o que você falou. A diferença não existe. O que diferencia é justamente quem torna isso... Quem dita o padrão, quem dita o... Se você pega essas duas mulheres e você vai construir uma árvore genealógica, uma ancestralidade de oportunidades, isso vai ficando muito pior. Isso vai ficando muito pior. Você sabe que eu tenho grandes amigas que não são negras, e especialmente as minhas melhores amigas são mulheres que são filhas de alemães ou italianos do interior, tradicional aqui, bem festa da uva, bem festa da polenta. Tenho memórias incríveis dessas festas incríveis. E aí eu me lembro que uma vez, uma delas me falou assim, Priscila, mas a minha família veio, gente lavrador, a gente também passou necessidade. E aí você precisa virar para essa pessoa e falar, veja bem, a minha ancestralidade veio escravizada, a sua teve fomento, já ganhou terra. Perfeito. E outra coisa, o lavrador, ele tem intuitivamente um raciocínio empreendedor. Esse homem precisa, essa pessoa precisa arar, precisa adubar, precisa semear, precisa regar, precisa entender o tempo da colheita, quanto tempo que fica guardado, qual é o período de negociação para ganhar mais, isso tudo enquanto faz o processo de novo. Isso é o empreender. Isso está na mesa de cada uma dessas pessoas e dessas famílias no interior. Entende? E aí, como você pressupõe que esse diálogo de empreendedorismo esteja posto para alguém que acorda 4 horas da manhã e sai, fica 2 horas dentro do ônibus, vai, cuida de uma casa, lava roupa, sai dessa casa às 8 horas da noite, 9 horas da noite, pega mais 2 horas de ônibus, chega em casa às 11 horas da manhã e dorme 3 horas por dia. Como é que você acha que nós temos o mesmo diálogo? Não temos. E essa é uma reflexão que a gente precisa pensar, que nós não estamos falando de 500 anos atrás, nós estamos falando de uma realidade que persiste. Persiste. É só você fazer um recorte. Eu tive em Venda Nova há pouco tempo e eu adoro café. Eu descobri que tem poucas coisas que eu gosto mais de provar e saborear do que café. E aí eu cheguei e falei, gente, que delícia, conheci o laboratório do IFES. Falei, gente, tem alguma mulher negra aqui que é cafeicultora, que tem um cafezal ou que tem uma cafeteria? Elas olharam para mim e falaram assim, aqui tem não. Mas, então veja, nós estamos falando de 2023. Ela pode não estar plantando, mas não tem nenhuma que tem um café. Veja, nós ainda estamos em lugares muito diferentes, né? Isso é política pública.
Isso é política pública saindo do papel, saindo do campo das ideias, né? Eu acho que o que a sustentabilidade vem fazer é trazer essa inovação, essa tecnologia social para a construção de soluções, de estratégias que vão estar 360. E aí, nesse 360, não vai estar só gentes, planeta e dinheiros. Vai estar sociedade civil, empresas, iniciativas privadas e governos. E hoje o Das Pretas, ele funciona justamente como esse articulador para poder ampliar essa visão de onde está sendo colocado a estratégia, para onde o olhar deve ser direcionado, tanto para as empresas quanto para a iniciativa privada, quanto também para o público. Como é que... Essa é a principal vertical do trabalho das Pretas, né? A gente não começou assim. A gente começou fazendo o que a gente achava que estava precisando, fazendo cota de patrocínio e fazendo os projetos sociais. E aí, enfim, nessa demanda da necessidade, né? Porque a necessidade, ela também vem 360. Desculpa só te interromper, mas eu acho curioso porque você surge da necessidade e vai trabalhar com a necessidade através daquilo que é também da necessidade do outro, né? Eu levo na minha vida. Então é uma coisa assim, Mas a necessidade que vira oportunidade também. Sim, né? mas que vai trabalhar com a necessidade de outras pessoas que estão com necessidade e precisam. Eu acho só um recorte que eu achei fantástico. É o caminho da minhoca. Exatamente, que eu achei fantástico isso, né? Então surge dessa necessidade para falar da necessidade. E aí o patrocinador vai e fala, olha, a gente fez esse evento, a gente não sabe falar com o público, vem dar uma palestra. Aí eu vou. E aí, de repente, você dá um workshop aqui pro RH, você consegue conversar com o nosso marketing? E qual era esse pedido? O endereçamento era sobre o quê? Era sobre tudo que era relacionado à diversidade e inclusão. Não necessariamente só pessoas negras, né? Então... Por exemplo, no meu caminho de estrategista tem design de projetos de impacto social, mas também tem o design de um storytelling de legitimidade negra para o lançamento de uma linha de pele negra para uma grande marca internacional. Tem novos caminhos da comunicação de uma grande marca internacional. Tem palestra. Então, assim, hoje a vertical que trabalha estratégias, o design de soluções para empresas é muito maior, muito mais importante para a gente, inclusive nos realiza muito mais do que necessariamente o projeto que a gente desenha e que fica à mercê da captação de recurso, que se captar recurso, se não captar, não faz. Então, com a vertical da estratégia, que a gente chama de Lab Futuros, lá dentro das Pretas, a empresa vem com a demanda dela. Então, a gente ela vem com o desafio, a gente coloca na mesa, estuda por onde começar com a empresa demandante ou governos, que também já aconteceu. Então, a gente estuda o que você precisa. Porque, às vezes, o que a empresa precisa, o que a iniciativa precisa, acha que precisa, não é de fato de onde ela vai começar, né? Porque, de novo, 360, é redondo. E, normalmente, ela acha que precisa o quê? O que ela normalmente chega pedindo, procurando? Qual é a reformulação que ela está buscando? RH. Queremos contratar mais pessoas negras. Aí, voltamos para aquela história. Aí você fala assim, tá, mas para quais vagas? Né? Ou então, queremos contratar mais mulheres, né? Porque aí a gente tá falando de diversidade de gênero. E o problema da diversidade de gênero é a diversidade de gênero. Né? Porque é a forma da gente manter o racismo, aumentar o número de mulheres e manter e garantir que não tenha diversidade dentro dessa pauta de diversidade de gênero. Então, se você perceber, as grandes interlocutoras de diversidade de gênero no país são mulheres não negras, não indígenas, não trans, fora do recorte LGBT, novas, não temos uma etariedade ainda, não temos a interseccionalidade, sabe? Então, vamos começar pelas mulheres, acho importante, mas vamos começar por todas?
vai ter um percentual de prioridade dentro dessas mulheres. E as pessoas acham que é muito simples, né? É muito simples. Parece muito simples, mas não é. Eu diria assim, né? Desculpa interromper, mas eu acho que tem uma questão da naturalização do como as coisas já funcionam e que acaba não havendo, talvez, até o interesse, a busca em entender sobre isso sobre essas diferenças e como não é simples, né? Recentemente eu estava vendo um artigo, uma publicação falando justamente sobre a diferença entre o que é o feminismo e o que é o feminismo negro. E que muitas vezes as pautas, elas precisam ser cuidadas, porque quando a gente está falando de feminismo... E você já ouviu falar do mulherismo? Pois é, eu me identifico muito mais com mulherismo do que com feminismo. Por um exemplo. Me inclui mais pautas. Mas eu acho que não é sobre a busca. O que me deixa incomodada, porque nós não estamos falando sobre a busca de procurar o que é. É a certeza de que sabe o que é. Então, eu vou dar um exemplo. Às vezes a gente tem conversas, por exemplo... Porque os vieses inconscientes estão na gente. Eu fui criada nessa cultura tanto quanto você. Tá? Os vieses, eu, enquanto mulher negra, nada garante que eu não vou ser uma mulher transfóbica, por exemplo. Nada garante. A única pessoa que vai garantir isso sou eu, através do meu exercício, da minha performance de humanidade em reflexo, em respeito à continuidade do meu caminho ao lado, no mesmo lugar que pessoas que são diversas a mim. Simples assim, ponto final, sabe? O que me incomoda é a certeza de que as pessoas têm de que o que elas estão fazendo é o único ou o melhor jeito de fazer. Como se faz, né? Então, você vira e você fala como vamos trabalhar a diversidade e inclusão dentro de uma escala de empregabilidade interna do organograma, você funde a cabeça do RH. Porque ela tá pensando em trazer gente diversa para dentro e ela não tá olhando para dentro e pensando como ela vai alçar quem já tá dentro para cima. E mais do que isso, eu tô quase dando uma consultoria aqui gratuita podcast. Mas mais do que isso, o que adianta? Vou pegar essa câmera, da foco da câmera da audiência. O que adianta você trazer gente de fora se sua empresa não tá preparada dentro? Quer dizer, você tá trazendo pessoas negras e indígenas para sofrerem racismo dentro da sua empresa? Jura? Não pode. Tem que ter um trabalho que é contínuo, concomitante, que tem que ter meta e estratégia de curto, médio e longo prazo, que precisa ser para dentro. Eu gosto de dividir trabalhos bem-sucedidos de sustentabilidade em 3 partes, em uma tríade, que é a partir de, com e em. Sabe? A partir de, normalmente é como a gente chega nas empresas. A gente fez de uma necessidade. A partir de um investimento. A empresa chega e fala: eu tenho tantos reais, eu preciso fazer um projeto para essa comunidade. Eu sou obrigado. Eu sou obrigada a fazer esse projeto de impacto na comunidade. Desenha um projeto pra gente, aí a gente senta na mesa, entende e faz. E aí a gente constrói esse a partir, né? A partir de, já pensando em como a gente vai escoar no com. Então, a partir de X, termina já com desse projeto com X. Então, a gente já chama o voluntariado para participar, a gente já inclui aulas voluntariadas ou alguma coisa das pessoas que fazem parte da empresa ou de fornecedores, ou então do organograma mesmo, de alta liderança, chama a diretora de marketing para dar aula de marketing, chama e já estamos com. E aí, de repente, a gente está entes, porque as pessoas percebem que elas estão perdendo muito em estarem se isolando. Quando, por exemplo, elas vão estar em projetos com o das pretas e os territórios. E veem que o território é todo negro e a empresa é toda branca. E ela fala, não, vamos fazer uma coisa
na gente, sabe? Nossa, eu tô aqui, eu me mexo muito, gente. Tem que me prender pra fazer podcast, eu acho. É só porque esse aqui fica um pouquinho presinho. Mas assim, eu gosto dessa tríade, sabe? Eu gosto do 360, eu já falei várias vezes, mas eu gosto das tríades circulares que o 360, essa ideia de uma coisa que gira e circular, ela propõe para a mente da gente. Esses efeitos, eles vão gerando quais cenários? Assim, quais são os cenários que você foi observando que são os primeiros impactos quando chega uma abordagem desse nível 360 para poder observar tudo que está acontecendo e propor novos contextos? É um impacto sistêmico. Eu acredito que, inclusive, vai ter dois tipos de impacto. Tem uma primeira reação que talvez seja a que você falou, nossa, a gente precisa fazer algo aqui. E um impacto que talvez seja o reflexo. Como é que... a gente tem o que a gente chama de impacto direto e indireto. Mas no das pretas, a gente desenvolveu uma forma de mensurar por peso também. Né? Então, a gente tem dados quantitativos e dados qualitativos. Porque as pessoas têm uma dificuldade também de falar de sustentabilidade, porque elas não conseguem tocar, elas não conseguem tangibilizar o resultado, né? Porque, né, a gente está falando de educação empreendedora para uma mãe de família que a renda per capita é abaixo da linha da pobreza, R$ 492 por pessoa, tá? Então, ela é a mãe de 5 meninos e equivale a R$ 492 por pessoa. E a gente sabe que a maior parte das empreendedoras periféricas vive no comando de suas famílias com muito menos do que isso, né? Agora, você imagina se você instrumentaliza essa mulher de forma que ela consiga precificar, fazer estoque, entender entrega, entender público consumidor, entender estratégias de marketing e venda nas redes sociais, caixa, no WhatsApp, sabe? Então, isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Só que num momento curto, pequeno, pode ser que você não veja a diferença na estrutura dessa família se a gente vai renda per capita. Mas você consegue ver que essa mulher está fazendo um planejamento, um planejamento estratégico, que ela já está fazendo um planejamento de tempo, uma programação, que ela já sabe a hora que ela abre, a hora que ela fecha. Ela começa a ter uma qualidade melhor de vida com os filhos, porque ela entende que ficar aberta 24 horas vai gerar um custo 24 horas. Sim. E que pode ser que isso não compense, sabe? Você começa a dar visões estratégicas que necessariamente ela não tem. Eu sinto isso até hoje. Eu virei CEO do Das Pretas, porque eu virei CEO. Ninguém me preparou para ser CEO. E, de repente, eu tô cuidando de gestão de pessoas, gestão financeira. Tem hora que eu falo, gente, sabe? Esses dias eu falei para um diretor de uma empresa, ele falou, eu quero mentorar. Eu falei, prazer, Priscila, me mentora. Porque a gente também tem, você vê o racismo nesse lugar também. Que a gente tem os treinamentos para o primeiro nível de empreendedorismo. Quero tirar a minha ideia do papel ou quero legalizar o meu negócio. Perfeito. Mas e a partir daí? Tô fazendo o quê? Aí nós vamos crescendo, quem é que vai crescendo com a gente nos acessos? Sabe? Então eu acho que é muito sobre isso, é muito de entender essas perspectivas em todas essas camadas. Mas a gente precisa entender que há dados qualitativos a curto prazo e que talvez esses dados qualitativos sejam muito mais importantes do que os dados quantitativos. Então, às vezes, principalmente quando a gente fala do recorte de pessoas em vulnerabilidade, seja mais importante garantir um número menor de pessoas atingidas, com um número maior de mudanças garantidas, do que necessariamente uma quantidade de pessoas inscritas num curso. Sabe? Perfeito, o impacto que acaba gerando. Às vezes, sistêmico vai eu gosto muito dos dados quantitativos, quando você diminui o custo por pessoa,
por pessoa, que eu falo assim, diminui a quantidade de pessoas que você impacta, investe o dinheiro que seria para esse quantitativo, por exemplo, numa bolsa permanência na internet, para a pessoa poder pagar a internet ou pagar a hora que ela fica numa lan house na periferia. Entende? Porque não adianta ela se inscrever se ela não for. Não adianta ela se inscrever e participar se a internet dela cai o tempo todo e ela não consegue fazer a aula. Perfeito. Então, assim, são muitas camadas, né? E eu acho que a diversidade do padrão é a válvula propulsora da mudança. Então, assim, escutem-nos. Tem muita gente trabalhando para entregar isso. Busquem esses prestadores de serviço. E eu não tô falando das pretas, não. Das pretas hoje acelera outras organizações. E a gente tem, sei lá, acho que só de impacto social, assim, de cabeça, se eu for falar nome. Esses dias eu, inclusive, tive que pegar 10 nomes para entregar para uma amiga que trabalha no Sebrae, inclusive. Ela falou, quantas? Porque a gente acelerou 30 iniciativas lá no Sebrae, de impacto, aqui das periferias do Estado do Espírito Santo. E ela falou, me dá 10 nomes. Aí eu falei bem assim, pera aí rapidinho, deixa eu escolher. E eu tinha nome, são muitas iniciativas de impacto. Mas tem uma coisa, às vezes elas não sabem nem que são empreendedoras, que elas são prestadoras de serviço. Não tem fins lucrativos, é ONG. Não é ONG, não precisa ser ONG, não precisa ser filantropia, pode ser prestação de serviço. O impacto social é uma prestação de serviço, por que não? E que esse não saber é como você falou, me tornei CEO sem saber o que era isso, né? E eu vou até fazer uma provocação pra gente poder jogar mesmo no ar, que é tipo, mas o que diferencia, por exemplo, você falar que eu não sabia o que era ser CEO e alguém também afirmar isso. Mas eu também não fui preparado para ser CEO. O que difere para poder... Códigos, exatamente, para poder dar essa relevância, assim. Os códigos. Os códigos. A chave de uma porta sempre abre o espaço que tem uma outra porta, né? A gente escuta muito. A gente tem um projeto com Nívia chamado Cuida de Quem Cuida, que acelera 30 mulheres... líderes de iniciativa de impacto social de todo o Espírito Santo, norte e noroeste do Rio de Janeiro, região do Vale do Rio Doce e sul e extremo sul da Bahia. Né? A gente já saiu daqui do estado do Espírito Santo. E elas, na aula de Design Thinking, elas falavam, a gente faz isso, não sabe o que é. E aí você dá um código, você dá uma chave, essa chave do Design Thinking vai dar para elas acesso a um outro espaço que vai ter uma porta seguinte. Vai ter uma porta seguinte. Entende? Isso é muito importante. Isso é muito importante, a difusão, o compartilhamento e a difusão dos códigos. Tem uma coisa que eu, Priscila, tenho certeza, a partir das minhas necessidades atuais, tá? E que faz total sentido com todos os meus incômodos de uma vida toda, incluindo a vida que não era empreendedora. É que representatividade, ela é indispensável, indiscutível, mas ela não é suficiente se a gente não compartilha como fazer para chegar naquele lugar. E qual lugar? Em qualquer lugar. Perfeito. Se a pessoa quer ser jogadora de futebol e você não explica que existe no meio do caminho um olheiro, ela pode ser, né, olhada por uma pessoa que vai fingir que é um olheiro e pode ser enganado. Por exemplo, se você não souber, você vê uma mulher negra que é CEO de uma corporação internacional, global, e você quer ser, e como é que você vai ser sem olhar o LinkedIn dela? E mais, como é que você vai querer saber? Como é que você vai saber o que ela tem no currículo se você não sabe nem o que é um LinkedIn? Sabe? Tem muitas e muitas camadas em si. Entende? Olha, e eu falo isso porque quando eu entrei no LinkedIn, tinha uma coisa que me incomodava, assim. Eu descobri o papel do hunter. E aí eu comecei a ser ranteada para prestar serviço em empresas. E aí eu tava sempre concorrendo
com um menino branco, mais novo do que eu tenho 41, que tinha acabado de sair da universidade. E depois da pandemia, eu agarrei um ranço, porque Harvard distribuiu cursos grátis. Uhum. Então, quem sabia falar inglês, tem Harvard, Oxford, Stanford. E quem não sabe falar inglês, não tem. E voltando, quantos % tem em inglês? 5%. Perfeito. Então, tem coisas que você não sabe. Hunting. E aí... Aliás, quem sabe o que é hunting? É hunting. Já começa com uma palavra em hunting inglês. é alguém que faz uma curadoria das melhores pessoas para ocupar os cargos estratégicos da sua empresa, das empresas. De uma forma geral, lideranças, analistas, técnicos, né? As vagas não estão abertas para o público. Pode até estar, mas vai ter esse curador ali procurando os melhores nomes, porque faz parte do jogo do mercado a competitividade. Então, quem tem os melhores profissionais é mais competitivo do que o outro. Então, essa pessoa, né? Esse hunter, ele faz essa curadoria dos melhores profissionais. E esses dias, eu falei com uma amiga que é hunter de profissionais negros. E eu falei assim, tô eu e a minha hunter aqui. E ela olhou pra mim e falou, gente, eu sou hunter. Eu falei, gata, não é? Você não tá procurando pra mim? Né? Porque eu tô há anos procurando pessoas negras em algumas vagas específicas, sempre procurando e trazendo e passando, porque o mercado rouba profissionais, né, lá no Das Pretas. A gente passa um ano treinando profissional, aí vem o mercado e fala, obrigada, Priscila, valeu, Das Pretas, e leva, né, oferece mais. Obviamente a gente não vai ter condições financeiras de bancar, até pela estrutura sem fins lucrativos, né? Então a gente acaba sempre exportando profissionais, assim. Mas as pessoas não sabem o que são. Então, como que ela, que trabalha com isso, não sabe? Que não conseguiu identificar, mesmo sabendo o que era hunter, que ela estava já sendo uma hunter e que ela podia se colocar no mercado como tal. Porque ela, como mulher negra, ela vai acessar muito mais fácil outras mulheres negras que estão no mercado com essa... Então, por exemplo, cargos de diversidade e sustentabilidade, sabe? Eu fico cutucando mesmo as empresas nesse lugar, porque é isso, você imagina, nos cargos das diretorias de diversidade, sustentabilidade, tecnologia social, responsabilidade social, impacto, comunidades, não tem justificativa para não ser uma mulher preta. Entende? Uhum. Tô correndo muitos riscos aqui agora, né? Minha comunicação agora vai falar, perdeu 10 contratos. Mas é aquele momento em que a gente precisa falar do que precisa ser dito. Eu acho que o que a gente tem é um movimento importante de incômodo do privilégio, que é usar a sabedoria para entender como movimentar o seu privilégio a favor da transformação. Entende? Que isso também é importante. Porque a gente racializar letramento. Assim como pessoas negras precisam ser letradas racialmente, ou seja, entenderem-se negra, entenderem o papel disso no CPF e nos CNPJs. E eu tô botando o governo como CNPJ também, que as pessoas não acham que o governo, as secretarias têm CNPJ, Sim. não. Cada secretaria tem um CNPJ. Uhum. Cada autarquia, cada coisa do governo tem um CNPJ. Não é só a empresa, né? Então, nós estamos falando de políticas públicas e privadas também, né? Assim como eu precisei ser letrada racialmente durante a minha vida para entender o meu papel e a minha performance, porque aí a gente vai entender a racialização como uma tecnologia também. Um jeito de fazer, pensar, performar, consumir. É a mesma coisa com você. Você teve uma racialização. Só que a gente discute a negritude, mas nós não discutimos a branquitude. E a hora que você se auto deflagra nessas camadas, entendendo a sua racialização. Perfeito.
você consegue tocar os seus viés inconscientes e fazer bom uso dos seus privilégios em favor da transformação. Perfeito. E ainda mais esse caminho de perceber como é tão natural e buscar um olhar de desnaturalizar o que é natural. O que ainda é, de vou ser bem sincero, bem incipiente, porque estar dentro da estrutura de privilégio é você estar diante de um lugar que tudo se baseia no que o acesso ao inglês, aos termos em inglês. O empreendedorismo é cheio dos termos em inglês, o marketing. Eu falo tudo, porque eu falo inglês, porque eu me entrego toda, mas porque eu acho também que a gente tem que parar com essa cabeça, porque o mercado não vai mudar. Entende? Então a gente traduz para o empreendedor periférico, mas não fala network. Aí vocês falam o significado. É o contato. Fala o significado, para quando ele ouvir fora, ele saber o que significa. Não fala só rede de contato. Sim. Porque quando ele ouvir o network, ele vai ouvir o network. Ele não vai saber o que é. E aí eu acho que é nesse lugar, né, de estar no privilégio de poder assumir que, ao invés de todas as coisas virem na direção do que é o lugar que eu tenho acesso, que é o inglês, tudo isso, é falar, opa, peraí, tem que falar outra coisa. Tenho que abrir aqui e poder falar de contato. Falar não é só network e achar que todo mundo deveria falar network. Ou que todo mundo deveria acreditar que o empreendedorismo é o esforço, é o fazer, é o não sei o quê. Ou todas essas maquiagens, essas fantasias. Opa, peraí que eu preciso me reformular aqui, me reconstruir, desconstruir, tirar uns pedacinhos aqui pra eu poder ver que não é aqui esse entendimento. Não deveria ser... Eu não deveria puxar o entendimento pro meu lado. Eu acho o empreendedorismo uma ferramenta de transformação muito potente. Muito potente. Muito, muito potente. Histórica para a população negra, inclusive. Porque as nossas alforrias foram compradas com cocadas, né? Com acarajés, né? Então, as mulheres negras faziam isso. Elas compravam as alforrias dos seus afetos, né? E é assim que depois da libertação, né? A gente viveu vendendo chup-chup, continuando vendendo cocadas e acarajés. E toda sorte de riqueza tradicional desse país foi feita na base do empreendedorismo. E se você olhar direitinho, ele é preto e feminino. Inclusive, mais de 50%. Exatamente. De acordo com pesquisas do Sebrae. Exatamente. Apontando esse lugar. E ainda mostrando que, caso você não saiba, né, e precise saber, então que negros têm uma receita 39% menor do que... Empreendedores negros têm uma receita 39% menor que empreendedores brancos. Mas aí a gente volta para aquele lugar de valor de mercado, né? A tia que faz salgadinho para as festas da comunidade, ela vai ser contratada por uma empresa que entrega o catering. Porque essa tia não sabe nem que catering existe. Isso, perfeito. Entende? Ela vai ser subcontratada por essa empresa de catering. Eles não vão fazer o salgadinho. O salgadinho conhecido dessa empresa não são eles que fazem, é a tia. Entende? Por isso é que eu acho que é uma ferramenta importantíssima. Mas, de novo, eu tô falando da educação empreendedora. Sim. Eu não tô falando do ideal, da ideia de empreendedorismo. Eu tô falando da educação empreendedora, porque tem uma coisa que eu tenho certeza. Empreender não é fácil. Não é fácil. Posso jogar mais um dado aqui pro nosso público? De que apenas 11%, né, dos empreendedores negros possuem ensino superior. Então, a gente tem bem aí o nível de que a educação empreendedora, ela é muito mais do fazer e que falta esse... que não é oferecido, não é ofertado, né? Esse acesso a entender o que está sendo feito. Sim.
Porque a gente vai falar de várias coisas, né? A gente vai falar de várias saúdes, inclusive a financeira. Eu lembro que há 2... Ai, nem sei qual foi o Big Brother, que eu não vejo Big Brother. Mas eu lembro que uma vez eu vi a Jade Picon falando... Eu alcancei minha independência financeira aos 16 anos. Aí eu falei assim, gente, o que é independência financeira? Isso deve ter uns 2 anos, né? Aí eu falei, o que essa menina fazia? Ela empreendia? Ela trabalhava para alguém? Aí, sabe? Independência financeira. Eu fui procurar saber, né? Que, enfim, tinha uma coisa meio já de influencer, mas você tem toda uma configuração familiar que vai falar, filha, pega esse dinheiro, investe aqui nesse CD, nesse aqui, e faz isso para gerar renda para você comprar. Com lucro, você compra um equipamento melhor para você fazer mais entregas nas redes sociais. Isso é empreendedorismo. Sabe? Então, às vezes, nem pra gente que dialoga o empreendedorismo o tempo todo, as coisas ficam tão óbvias. Porque pra mim, uma mulher negra, periférica, de 41 anos, eu ver alguém falando em rede nacional, que alcançou a independência financeira aos 16 anos, isso pra mim é lógico. É fora do comum. Porque isso não é uma realidade. Todas as pessoas negras com 16 anos que alcançaram a independência financeira que eu conheço é um total de 0 jogadores de futebol. Porque eu também não conheço nenhum. Sabe? Perfeito. Eu não conheço vida real. Sabe? E se a gente procurar... E isso é uma coisa preocupante também, porque os nossos jovens não estão estudando, porque eles estão achando que eles podem vir... Pra que eu vou estudar? Eu vou ser blogueiro. Vou ser influencer. Tudo bem. Empreenda, mas precisa estudar para isso também. Sim, você precisa ter educação, acesso, os códigos necessários para que você consiga rentabilizar essa blogueiragem. Senão, não vai rolar. Tenta explicar mais um pouquinho pra gente como são esses códigos para que a gente torne ele mais palpável, visível, para falar assim, ó, esses são os códigos que viram a chavinha para portas. Gestão financeira, planejamento estratégico, marketing, estratégia de marketing. Esses dias, aqui minha comunicação tá aqui, eu tô falando com ela, né, lá. Esses dias a gente tava falando do lançamento de um produto digital, né? A gente vai lançar um produto digital maravilhoso, é gratuito. E aí a gente ficou pensando, vamos fazer um lançamento digital gratuito igual o povo faz vendendo. Uai, por que não? Por que não? Minimamente a gente vai chegar em mais pessoas. É digital, é gratuito, não tem limite de acesso. Ó que trem bom. Não é bom? Vou botar na plataforma, aí meu olho brilha quando eu acho que eu vou... E que qualquer pessoa do Brasil vai poder acessar aquele conteúdo que a gente fez curadoria, que escreveu, gastou um tempo de graça. Eu falo, por que nós não vamos fazer um lançamento digital? Sim, códigos. Lançamento digital, entender fluxo, entender qual é a rede social que funciona para você, por exemplo, sabe? A pandemia deu aulas pra gente sobre isso, o povo achando que só vendia no Facebook e no Instagram, e aí veio os grupos da comunidade do WhatsApp que bombaram, e quem vendeu o grupo de WhatsApp não precisou de Instagram. Porque tinha uma comunidade ali, ó, toda no grupo. Mas como tem acesso a isso? Então. Como tem acesso, né? É o que fica faltando. Onde que eu encontro essa informação? E até mesmo para não cair naquela coisa, assim, meio de tornar um exemplo, uma romantização em cima de um exemplo. De uma pessoa que consegue, que tem acesso, que repercute e vira um grande símbolo, né? Daquilo que... Olha, eu tenho uma amiga... DJ Miriam Alves, também uma empreendedora maravilhosa, que ela tem uma frase que eu adoro, que diz que as pessoas gostam mais de estrelas do que das plantas. Porque as estrelas, elas veem o brilho de longe. As plantas, elas veem as raízes, as folhas, a época que as folhas murcham, os dias que a terra tá seca. Tem que dar um exercício de plantar, de regar, de adubar. Então, às vezes, é mais gostoso ficar olhando mesmo para o que brilha longe, né? Isso faz muito sentido quando a gente traz para a nossa realidade, né?
E quando a gente vê aqueles stories no Instagram que fala que a sobrinha, a irmã da manicure não faz unha com a manicure, a vizinha do bronze não faz bronze na vizinha, né? Por quê? Porque por algum motivo a gente prefere ver as estrelas de longe do que regar, adubar e cuidar das plantas que estão aqui do nosso lado. Uhum. Então, eu acho que também tem um organismo de recultura de nós enquanto humanidade, sabe? Eu tô me lembrando de várias pessoas aqui, que eu lembro que uma vez o Emicida foi questionado por causa do valor das camisas. E eu fiquei pensando, esse cara tem duas opções. Ou ele vende as camisas num preço que traz viabilidade pro negócio dele, ou ele vai deixar de fazer as camisas. Eu tenho um produto que eu deixei de fazer, que eu vou deixar de fazer, né? E porque ele não tem viabilidade. Ele não tem viabilidade financeira. Se eu não consigo vender ele no valor que ele custa, então eu não posso fazer. Sabe? Então, isso é uma coisa muito... Esse é um diálogo muito delicado. Porque, via de regra, a gente também tem nos nossos viés conscientes esse valor da camisa do Emicida, que não pode ser desse valor. Por que não pode ser desse valor se ele tem esse custo? Você já se perguntou por que você pensa aí em casa? Por que você questiona o valor do custo do produto da pessoa negra? Você já se perguntou sobre isso? Do processo, da prestação de serviço. Por que a faxineira que te cobra R$150 direto é caro, mas a empresa de faxinaria que te cobra a mesma coisa é barato? Sabe? A gente precisa entender. E por que é que tem que vender? E por que a gente tem que continuar vendendo barato? Mesmo que isso traga uma insalubridade, uma inviabilidade, isso escoe em outros problemas para dentro da empresa e das pessoas. Por que a gente pensa que as pessoas negras têm que, devem que? Isso tem nome. O nome disso é racismo. Sabe? Só que a gente vai vivendo, vai racismando, Inclusive nós vamos reproduzindo o racismo, a misoginia, o sexismo, a transfobia dentro da nossa comunidade mesmo. Sim, naturalmente, porque nós fomos criados dentro desse mesmo pacto, dentro dessa mesma cultura, cheia de violência. Então, precisa vigiar, irmã, sabe? É isso, a gente tem que ficar vigilante, porque vieses inconscientes estão aí. O racismo, ele é uma marca, infelizmente, em todos nós, na ida ou na vinda. Maravilhoso, maravilhoso. E... peraí que eu vou ter que dar uma respirada aqui. Caraca. É que eu fiquei muito tempo sem falar, acho que tá tudo certo, comunicação aí. Não, depois você corta aí, tá, Pedro? Nossa, que isso, eu fiquei sem ar agora. Foi tá tudo certo? Foi maravilhoso. Pra mim isso é muito especial, assim, sabe? Vou te contar agora que, não sei depois se eu vou botar essa parte ou não, mas pra mim isso é muito especial poder falar isso, porque a gente tá num contexto, num ambiente em que a gente olha pro lado e não vê isso acontecer, sabe? E aí dá um negócio dentro, assim. Você sabe o que eu acho? Quero saber. Que não tá tudo bem só ter gente branca. Mas tá tudo bem começar a ficar colorido. Não, total. Entende? Eu acho que as pessoas se aprisionam nesse lugar, sabe? E de, olha, aqui onde eu trabalho só tem gente branca, ai que vergonha. Ai, meu Deus. Faz alguma coisa, chama alguém pra ajudar, vamos abrir as portas, vamos fazer, sei lá, abrir um edital de fomento para startups pretas que vão utilizar o espaço com gratuidade, entende? Para trazer inovação, ou que vai ter um desconto para
para quem for negro e gratuidade para startups periféricas, que você sabe que vai ser um pouco mais difícil o acesso. E que é extremamente necessário. É isso. Mas vamos começar. Uhum. Eu vou falar uma coisa assim, né? Eu sou uma profissional da sustentabilidade, da inclusão, da diversidade, da responsabilidade social. Eu faço isso tudo, todos os dias. Todos os dias. Quando alguém vira pra mim e fala assim, educação executiva, eu falo, gente, eu fiz um MBA na marra, segurando o chifre do boi e indo assim, sabe? Mas da vida, né? Mas eu faço isso tudo. E tem uma coisa que eu entendi, mas que esse é o meu papel, e que é o lugar onde eu me coloco. Quando eu entro numa estrutura que é completamente embranquecida, a primeira coisa que eu penso é como eu vou fazer essa necessidade virar oportunidade. E ponto. Uhum. E eu começo o meu processo de... É engraçado, porque eu tenho, de fato, uma metodologia... Sabe que eu acho que eu nunca contei isso pra ninguém? Eu tenho uma metodologia que é muito crazy, muito louca. Fazendo a tradução. Todo projeto que eu desenho, toda estratégia que eu desenho, tem cor, som e imagem antes dela antes de eu começar a pensar. Então, eu uso o design mesmo para construir processos e projetos. Então, eu faço uma playlist, uma pasta no Pinterest, e eu abro um Canva. E eu primeiro desenho ela visualmente, com som, música, imagens. E depois eu pego isso e coloco no papel. Tornando experiência, tornando sensível. Exatamente. Uhum. É como se eu fosse decorando um espaço. Então, basicamente, é isso que eu acho que eu faço bem em espaços embranquecidos. Eu olho para paredes e falo, acho que aqui poderia ter um quadro. Uhum. Mas não é você olhar para a parede e falar, acho que aqui poderia ter um quadro. Trazendo para uma realidade, para uma subjetividade mais próxima dos nossos dias. Não é qualquer parede que aguenta um quadro. Não é qualquer furadeira que fura o buraco. Não é qualquer prego ou parafuso que vai segurar um quadro naquela parede. Então, você tem uma série de coisas que precisam ser muito desenhadas para aquele quadro ficar no lugar certo, na altura certa, com a função certa para isso, para ter a função dele e outra, para ficar dali e para ficar naquela parede e ser tão importante para aquele espaço que se aquela família sair dali, vai carregar o quadro junto, ou então vai entregar esse quadro para alguém que gosta demais, porque aquele quadro agora ele tinha uma função ali dentro daquela parede. Sim, ele então faz parte. Então eu acho que é isso, assim, tentando trazer para uma coisa subjetiva, eu acho que é dessa forma. E eu acho que a gente tem que olhar dessa forma. E a gente que é profissional, mesmo se é uma mulher negra e periférica, eu não tenho BO comigo em relação a isso, não. Tá branco, tá mesmo, amigo. Vamos colorir. Começa quanto? Ó, custa tanto. Aí isso tudo eu estudei pra caramba. Tô fazendo Columbia University. Isso custa, amor. Sou bolsista? Sou, mas o inglês custou caro. Então é isso. Vamos pensar nas consultorias. Contrata consultorias negras aí para trabalhar também. A gente pode começar a fazer um processo de diversidade, inclusão, de responsabilidade, sustentabilidade a partir das organizações que trabalham com você. Sabe? Então, assim, eu vou trazer de novo o nome da Nívea, porque isso tem feito um grande sentido, que eles trabalham com as organizações que são metas deles. E a gente constrói a partir, com e em. Então, tem uma organização LGBT com foco em mulheres trans. Tem uma de idosos. Tem a Unicef. E tem das pretas e a Preta Hub, trabalhando mulheres e população negra periférica. Então, veja,
Eles tinham uma meta. Eles chamaram quem vive nos organismos, como corpo, território, porque o território ele não é só esse geográfico, ele é o físico também. Sim. O meu corpo é um território preto, periférico. Eu posso estar em qualquer lugar, no mundo, e o meu corpo é um território preto periférico. Um original 027, entende? Então, assim, a gente precisa entender que é importante esses movimentos, mas foi importante que eles tivessem os movimentos de que antes do a partir de, mas durante o com e para o em, eles fizessem uma análise de vieses inconscientes e uma proposta interna de identificação de metas e objetivos para que eles pudessem usar a sua racialização, né, os privilégios para reculturar e impactar não só de dentro para fora, mas de fora para dentro. Então, nós não estamos mais falando de vender o creminho. Falei hora nenhuma de vender o potinho aqui, sabe? Uhum. Mas é claro, você acaba vendendo o potinho. Porque é isso. No final, você cria uma relação de pertencimento no consumo, Perfeito. Se você fizer uma pesquisa de cerveja, você consegue fazer um recorte de quais são as cervejas que a população negra toma. São as populares, são as que têm mais pessoas negras envolvidas nos processos. Uhum. Dentro das empresas. Não estou falando nada que eu estou imaginando, não. Estou falando de processos que eu conheço de perto. Então, assim, é um ganha-ganha infinito. Ganha todo mundo, ganha gentes, ganha planeta e ganha dinheiros, sabe? É uma coisa... E é uma aproximação daquilo que você estava comentando agora, né? Sobre, tipo assim, não só quem consome, mas quem produz, os dois se aproximam para ter um ponto de contato mais específico, mais amplo, de entendimento, de quem está produzindo está em contato, com o mesmo contato de quem consome, né? Diríamos assim, o produto está mais próximo também de quem produz, para que seja colado assim mais... E que tem uma hora que assim, as pessoas falam, vamos dar voz para a população, para as mulheres negras. Eita, eu tenho voz, olha aqui, ela tá falando aqui com você, sabe? Você vai ceder um espaço, uma cadeira uma vez. Agora, voz eu tenho, preciso que ninguém fale por mim, sabe? A questão toda é que, de uma forma geral, vou trazer aqui para o nosso território Espírito Santo, as empresas são familiares. Perfeito. Majoritariamente aqui. A construção da economia e aí, do Estado. A inclusão e a diversidade é um tanto mais delicada, porque eu fico pensando assim, né? Esses dias, eu tava conversando em casa e meu pai tem 91 anos, me fez tentar explicar para ele um processo dentro dos recordes de diversidade que eu tava fazendo, que ele me ouviu, ele falou, minha filha, como é que você vai fazer isso? Você vai juntar vários primos que são todos sócios dessa empresa e vai definir quem é o primo que não vai sentar mais na mesa? Como é que você vai fazer isso? Meu pai, na sua simplicidade, ele simplesmente resumiu o grande desafio, que é entender quantas cadeiras precisam ser colocadas em volta da mesa. E não pessoas retiradas da mesa. Legal. Entende? Ou seja, nós não estamos falando de dividir o bolo. Nós estamos falando de aumentar o tabuleiro. Sabe? Maravilhoso. Então, não é sobre tirar a parente que fez psicologia e se especializou em RH e a diretora de pessoas e RH. Você tem uma diretora de sustentabilidade, uma diretora de diversidade e inclusão, que vai trabalhar não só no RH, mas que vai trabalhar também no marketing. Todas as outras diretorias vão ser clientes dela, na verdade. Responsabilidade social. Todas as outras áreas, vendas, a pessoa tem um produto. E aí esse produto é para a população que tem uma renda, sei lá, B, C. Entende? Como é que esse canal de venda, esse comercial não vai ser cliente dessa diretoria de diversidade, inclusão, de responsabilidade, compromisso social ou sustentabilidade ou o nome que a empresa quiser dar? Então, não é sobre tirar pessoas de cadeiras, é colocar
mais cadeiras em volta da mesa. Isso é incluir, gente. Se não for assim, é substituição, sabe? Isso é incluir, a gente botar pessoas no game. De novo, não é sobre dividir em mais pedaços um bolo. É aumentar o tabuleiro. Acho que essa imagem é muito apropriada, muito factível, assim, para poder... E esse é o grande chamado. Para poder abrir o que precisa ser feito, né? E esse é o grande chamado, e é o desafio de entender isso. Quando a gente fala em inovação e diversidade, a relação que a gente tem com inovação e diversidade está no aumento do tabuleiro. Porque isso escoa em venda. Assim. Sabe? De que forma? Como que isso se... Por exemplo, traz um cenário pra gente, pra mobilizar, assim, pra poder construir essa imagem. Ônibus, viagem. Sonho, o sonho é viajar. Gente, eu trabalho tanto, que se alguém vira pra mim e fala feriado, eu falo, ai, como eu queria viajar, meu Deus, eu queria viajar. Agora, então, eu tô no mood de viagem do descanso, porque eu tenho 2 filhos e eu trabalho muito, quer dizer que eu não durmo, né? Então, eu acho que todas as vezes que eu penso em viajar, eu penso em dormir, sabe? Minha viagem dos sonhos mesmo, aqui trazendo a grande brincadeira, é viajar só eu e meu marido num quarto com 2 camas de casal. Uma pra mim e outra pra ele. A gente visita uma cama do outro, depois a gente volta e fica igual... cada um sabe? Perfeito. Que essa é uma realidade. Com 2 filhos em casa e um marido de 1,90m, eu não tenho. É muito... o espaço fica meio comprimido. Eu não tenho, sabe? Mas assim, viagem. Só que viagem é caro. Qualquer coisa que você proporciona um valor, por exemplo, os famosos ônibus baratos, né? As passagens dos ônibus baratos. Beleza. Você não tem um diálogo popular. Você não tem. Você não tem uma continuidade, você não tem storytelling. Perfeito. Você tem eventualmente coisas, você não tem storytelling. As pessoas não conseguem se identificar com o seu produto. Perfeito. Elas não conseguem. E aí vai ficar todo mundo olhando pro produto para sempre, falando, gente, não tô entendendo, meu produto é melhor, dá tudo certo, tudo, sabe? Mas não estamos batendo. O que tá acontecendo? Tá olhando pra quem, tá apresentando pra quem, mostrando pra quem? E qual é o gap dessa história, desse envolvimento? Porque tem um trem que o popular não mudou. Nós somos tudo analógico. É o B2B, o bico para o bico. Entende? Não é business to business, é bico para o bico. E é assim que a gente vende as coisas. Vai falando, nossa, tá viajando, né? Ih, menina, comprei passagem no site, tava barato, até me inscrevi, tô recebendo promoção direto. Entende? Precisa de um pertencimento. Não vai ter estratégia de marketing, assim, de investimento que for, que se não criar um pertencimento na comunidade que faz parte do perfil da identidade, identitário direto do consumo, que vai dar efeito. Porque você não tem uma inteligência social. Você não tem uma estratégia de diversidade, inclusão, acessibilidade, pertencimento, contando a história do seu produto para quem ele foi. E não é à toa que as iniciativas e as ações, as iniciativas, por exemplo, de uma comunidade, ela acaba se retroalimentando ali mesmo como uma forma, porque justamente não tem uma narrativa que venha de um produto, de uma empresa que vai lá dialogar, mas como ali o diálogo funciona entre si, as coisas vão se fomentando, É por isso que os grupos de WhatsApp são o melhor lugar de venda na periferia. Perfeito. Enquanto a gente batendo cabeça, descobrindo, era só ir lá, entrar num grupo desse e bater papo.
E saber o que é. Sabe? Só que você não consegue entrar no Sim, grupo, com né? certeza. Porque você tem que ser morador. Pelo menos na minha comunidade Não, é só com morador certeza. mesmo. E você precisa... Mas os próprios veículos, né? O próprio tipo de conteúdo em mídias sociais, o que é que o que se fala, o que o que circula, o que é de interesse. A comunidade, ela se retroalimenta, ela sabe como comunicar, e daí vem um agente de fora que não tá entendendo como que ele comunica, como é que ele conversa, o que ele vai oferecer, é preço, é a narrativa, Você sabe que uma vez é o pacote, é o modelo. Eu fui dar aula de planejamento estratégia de venda, de construção, de design de venda, né? De um storytelling, né? Numa comunidade. E aí, eu identifiquei que quando eu comecei a perguntar para as meninas, quase todas mulheres, né? Qual era o negócio delas? Quase 30% da turma, de mais ou menos umas 70 mulheres, iam abrir um bronze. Porque tinha um bronze famoso nesse espaço territorial, no topo do morro. E aí, eu fui e joguei uma água, assim, um balde de água fria. Eu falei, gente, vocês moram tudo aqui no bairro? Sim. Vocês querem tudo montar um bronze, só porque um bronze deu certo. E quer dizer, por que vocês acham que o bronze de vocês todas vai dar certo se vocês estão competindo entre si? Vocês estão fazendo o bronze porque vocês querem fazer o bronze ou porque vocês estão criando um ideal de metodologia para a transformação da vida de vocês? Ah, porque deu certo dela, por que não vai dar certo o meu? Escuta, existe uma série de fatores que fazem um negócio dar certo. Uma série de fatores que fazem um negócio dar certo. Pensa. Eu sempre penso isso de quando eu era pequena. Que todas as organizações sociais que iam no meu território iam dar cor de pão. E se todo mundo sabe fazer pão, quem vai comprar pão de quem? E quem é que faz pão sem farinha? Sabe? Aham. Então, se todo mundo monta um bronze, quem é que vai consumir o bronze? Quem vai consumir no bronze? Quem vai fornecer pro bronze? Quem vai fornecer pro bronze? E outra, todo mundo aqui tem estrutura para um bronze? Ou, de repente, a gente pode abrir uma sociedade? Perfeito. Vamos juntar e fazer o nosso bronze. Até porque uma vai ter que passar a mangueira, outra Eu vai passar adoro economia produto. circular, eu adoro cooperativa, eu adoro. Eu sou muito fã, assim. Eu acho que no meu ideal de futuro, eu já falei, né? O círculo é uma coisa que mexe comigo, assim. Mas eu acho que o meu ideal de futuro é ficar trabalhando economias circulares, assim. Eu acho demais. Se você pensar isso, se você botar isso de uma forma cooperada em um território, olha só, você consegue a família que faz a tábua de frios, a tia que faz o salgadinho, a revendedora de bebidas, entende? As meninas bonitas que recebe bem, que faz modelo e faz provador no território, entende? E você tem um catering cooperativo. Perfeito. Tá entendendo? Aham. Eu não preciso olhar visualmente. A tábua de frios, ela é muito mais bonita do que o salgadinho. Ou então o pack de bebida que tá rasgado, entende? Mas não significa ela mais importante do que. Pode significar que junto a gente agrega valor e ganha todo mundo mais, entende? Essa economia circular, se a gente for botar no macro, é a sustentabilidade, é a inovação e a tecnologia social. E por isso que ela é tão... Ela não é só urgente, ela não é só urgente, ela é emergencial. Porque nós chegamos num momento que a gente não tem pra onde sair.
Nós vamos ter que contar com todo mundo. Você pode usar a cor de camisa que você quiser, que você vai precisar do outro da camisa diferente. Perfeito. Nós chegamos nesse momento. E que bom que nós chegamos. É que ruim e que bom. É a necessidade que faz a oportunidade. Nós temos a chance de escolher. E a gente amarrando isso tudo para poder falar, então, desse futuro que a gente vai precisar avaliar. O que é esse caminho do futuro que a gente precisa... Olha... trocar os códigos. Eu tenho vivido um momento de muita espiritualidade, assim, sabe? De conversas muito francas e silenciosas com Deus. E aí, pensando que Deus às vezes é silencioso, né? E que ele tem o tempo dele, eu não tenho receita de bolo. Porque esse processo de espiritualidade me fez entender também que a relação com Deus ela é personalizada, né? Deus não fala comigo igual fala com você. Não quer dizer que ele fala melhor comigo do que fala com você. Só que ele tá falando comigo, né? Que somos diferentes. Mas eu acho que esse movimento do respeito... Eu tava pensando nisso ontem. Interessante isso, né? Que alguém perguntava qual era o principal produto do meu trabalho e eu falava respeito. Eu não falava impacto, eu falava respeito. E hoje eu acho que o fruto do meu trabalho é o amor. É simples assim. Parece um glacê de tão doce. Lúdico que só. Mas quando a gente entende isso num contexto para além, é a gente se amar tanto que entende que sem o outro não há a gente. Então é preciso também amar o outro como um processo de amar a si mesmo. Olha aí, pra gente poder continuar existindo e amando. Exatamente. Não é necessariamente um amor afetivo, sexual, qualquer coisa que seja. É o amor-sentimento a si mesmo, assim. Eu fiquei refletindo sobre isso ontem muito tempo e eu falei, gente, que doido. E eu achei interessante, achei descolado dizer, você faz o que da vida? Eu faço amor. Não é sensacional, incrível. Descolado. Acho que todo mundo deveria pensar por essa perspectiva, inclusive. E assim, sabe, é glacezado mesmo, é doce, é adocicado, mas eu acho que é onde a gente precisa estar, sabe? Eu acho que a gente veio colocando muito azedo, muito amargo. Não que o azedo e o amargo e o salgado não sejam importantes, né? Uhum. Mas acho que a gente tá precisando de um pouco de doce, porque a gente botou os outros demais, sabe? Muito tempo de azedo. Muito tempo de azedo, muito tempo de salgado, muito tempo de amargo, sabe? São muitos anos, né? Então, de repente, a gente precisa colocar cota de doce o suficiente numa vida conosco e com os outros para dar uma equilibrada, sabe? Para não ficar doce demais também, mas para dar tudo certo. Para quem gosta de azedo, dê o azedo. Quem gosta do salgado, dê o salgado. Dê o amargo, dê o doce na medida certa, porque todas as 4 sensações demais faz mal. É científico. Até o amargo faz mal pro corpo, faz mal pra saúde se você come demais. Então, assim, eu acho que é isso. Eu acho que a gente chegou nesse momento. Eu acho que pro futuro é pensar nessa inteligência mesmo de tentar equilibrar as coisas, mas também não é no desespero, sabe? Precisa ter uma estratégia para isso aí acontecer. Eu acho que talvez não seja à toa que o grande chamado pós-pandêmico pra gente é a inteligência emocional, né? Perfeito. Foi mesmo, porque foi quando a gente descobriu que por conta própria a gente não dá conta.
Ixi, e agora que nós estamos saindo da casinha, nós estamos descobrindo que também com gente demais nós não damos conta. Mas é porque aí eu vou dar um pitaco que eu acho que... Não vale você por isso. É porque centrou-se demais numa figura do eu e esqueceu-se que a pandemia ela veio mostrar isso. Olha como o seu eu dentro de você mesmo, em excesso, ele comprime. E quando você encontra o fora novamente, depois dessa compressão extrema de você mesmo, você olha e se identifica e você vê a dor desse impacto do que você estava se comprimindo, se consumindo. E às vezes você não consegue, né? É um desafio muito grande se descomprimir. Vamos jogar aí para esse 360, de repente... E deixar de consumir você mesmo, para você poder entender que, na verdade, não é nenhuma questão de consumo, né? Mas a gente tem uma tendência... Sim, consumir a vida também, do jeito que você reflete no outro. A sua relação com o outro tem muito a ver com o que você... muito mais com você. Muito... A sua relação com o outro é muito mais sobre você do que sobre o outro. É exatamente a construção do que eu faço, da minha imagem, da minha autoimagem, da minha... Então, eu acho que, pegando esse seu gancho sobre futuros e ter mais amor, né? Eu acho que tem muito a ver com deixar de comprimir-se em você e nas suas próprias questões de como você quer ser compreendido no mundo e abrir o espaço para poder amar, para poder trocar, para poder... machucar também para poder transformar, né? Porque afinal de contas, a gente tem que dar uma futucada para falar, olha, não é só sobre você não, tem que escutar outras coisas, tem que sair desse contexto, desse roteiro. Eu acho isso, eu quero pedir pra comunicação lembrar de fazer uma camisa falando faço amor, eu faço amor. É um amor bem grande com pontinhos no meio. O marketing, né? Priscila, olha que coisa maravilhosa. Eu quero te agradecer muito por isso aqui. Ai, foi muito obrigada. Sensacional. Você sabe que eu não falo já tem muito tempo. Ai, que bom, eu porque deixou muito... pra poder falar aqui a beça. Foi muito especial pra mim também, saiba. Foi muito especial, acho que não vou negar, é um momento de coragem de estar aqui, porque não saio de casa já tem um tempo, o empreender faz a gente escravos também, às vezes, do fazer, do performar, né? Da entrega, da performance, da visibilidade, da vaidade. A gente volta pro autoconsumo de novo, né? Desse autoconsumo. E me despi aqui, assim, e com alegria. Muito bom, obrigada. Olha, foi um episódio sensacional, porque eu nem consegui falar. Eu só ouvi e dei graças que eu estava ouvindo coisas incríveis e maravilhosas. Obrigada. Normalmente, às vezes, eu tenho que me segurar para poder falar. Hoje eu só... mas olha, eu vou falar um negócio. Eu sou atleta da vida. Que ótimo. Foi incrível, foi sensacional. Quero te agradecer muito por esse momento. Obrigada. E quero deixar a câmera aberta mais uma vez para você poder lançar a braba para nossa audiência. www.daspretas.com.br. Entende? A firma do futuro, tá? Com problema de responsabilidade social, sustentabilidade, diversidade, inclusão, responsabilidade. Estamos lá, um time 100% diverso, incríveis. Os LinkedIn são inenarráveis, incomparáveis, são brilhantes e o povo é bonito e colorido. Então, se você tiver aí, enfim, quiser bater um papo, saber por onde começar, é lá mesmo, fale@daspretas.com.br. E tem Instagram também. Tem. @das.pretas. É isso. Vendi o peixe, vendi grandão, hein? Por favor. E eu quero agradecer a sua participação, por estar conosco aqui acompanhando mais esse episódio. Lembrando que este podcast é um oferecimento da CDL Vitória, com produção executiva de Rodrigo Santiago, Ravel de Paula, e nesse episódio, coprodução técnica de Fabiana Novaes. Agradeço muito a sua participação, espero você no próximo episódio e lembre-se de inscrever-se no canal, deixar sua curtida e a gente se encontra na Mente por Trás.